Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Audiobook de Valor. Você está ouvindo uma narração amadora, autodidata, de Edson Souza. E o propósito do canal aqui é compartilhar conteúdos relevantes de empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Estou com um exemplar em mãos e farei uma releitura do conteúdo do livro. O capítulo que nós estaremos abordando agora é o capítulo 4, Inteligência Estratégica Moderada. Muitas organizações reconhecem seus problemas estratégicos, mas não sabem como resolvê-los porque carecem até mesmo de inteligência estratégica moderada para isso. O termo, abre aspas, moderada, fecha aspas, não tenciona minimizar os consideráveis desafios que compreendem o desenvolvimento de uma estratégia. Uma das tarefas mais árduas nos negócios. Seu único propósito aqui é distinguir as companhias estrategicamente competentes das experts. As empresas estrategicamente inteligentes, que discutiremos no capítulo 5. A competência estratégica requer as habilidades de formulação e de implementação. Formular uma estratégia significa integrar escolhas, onde competir, quais vantagens buscar e de que modo alcançar essas estratégias. Implementar uma estratégia significa integrar ações, redistribuir ativos e ressincronizar ações para executar a estratégia. Neste capítulo, seguimos o passo a passo dos processos de formulação e implementação da estratégia, aplicando os princípios da estratégia competitiva, descritos no capítulo 3. O que é estratégia? Identificamos os desafios enfrentados ao longo desse caminho e de que modo as organizações poderão superá-los para alcançar a extremidade superior da escala do QI estratégico moderado. Avaliação estratégica moderada. O caminho para a competência estratégica se inicia com um exame vigoroso e imparcial do ambiente competitivo. A tarefa é complexa. Os dados são volumosos, ambíguos e incertos, e é fácil se perder nesse labirinto. Portanto, não perca de vista o objetivo: identificar as opções estratégicas viáveis que proporcionarão alto desempenho sustentável à companhia. Depois de análise cuidadosa, pergunte, abre aspas, então, aonde essas informações estão me levando? Quais questões elas levantam? Que oportunidade isso poderá oferecer? Quais ações são exigidas? Fecha aspas. Visão global. Comece com uma visão global. Procure identificar o que pode afetar a arena competitiva da empresa em um nível mais amplo. Considere todos os fatores: mudanças políticas, sociais, macroeconômicas, técnicas, ambientais. Qual é o significado da ascensão da China, da Primavera Árabe, da erosão do dólar como moeda reserva, do envelhecimento da população, do aumento dos dispositivos móveis, do rápido desenvolvimento das redes sociais, da crescente aflição pela oferta de água do mundo, das erupções vulcânicas. A sua lista fornece oportunidades interessantes aos principais atores do seu setor ou lhes impõe alguma ameaça perigosa. Tome cuidado para não descartar rapidamente qualquer problema, considerando-o algo irrelevante.
A mente humana trabalha como um vicioso censurador. Elimina ideias antes mesmo de termos tido tempo para pensar conscientemente sobre elas. Mais à frente, nesse livro, listamos algumas ferramentas e técnicas de criatividade que facilitam na superação do julgamento por tempo suficiente para que examinemos os dados com outros olhos. Certifique-se de listar os eventos de baixa probabilidade e de alto risco que destruiriam a empresa. O impacto da erupção do vulcão irlandês Eyjafjallajökull nas viagens de negócios europeias em 2010 serviu de alerta para muitos. Se a erupção tivesse durado mais de um ano, como aconteceu em 1821, muitos setores estariam em apuros, abre colchetes, para os segmentos de teleconferências, ferrovias de alta velocidade e navegação. No entanto, teria sido fantástico, fecha aspas. Quais as oportunidades e ameaças que essas surpresas previsíveis representam? A estrutura do setor. Como próximo passo, enfoque a estrutura do setor. Depois de uma análise das 5 forças, quais as principais fontes de concorrência por lucros verificados? De que maneira essas forças variam de acordo com cada produto, região e segmento de clientes? De que modo elas podem evoluir ao longo do tempo? Os lucros aumentam ou diminuem ao longo do sistema de valor? No passado, que segmentos de negócios eram mais atraentes e de que maneira eles podem mudar? As respostas a essas perguntas auxiliam na realização da primeira escolha fundamental, referente à estratégia, onde competir. Lembre-se, alguns campos de batalha são mais atraentes do que outros. Vantagem competitiva. Mas o posicionamento não é suficiente. As empresas muitas vezes se percebem competindo pelos mesmos segmentos. Por isso, elas devem construir uma vantagem competitiva para vencer. O que é preciso para se oferecer alta proposição de valor ao cliente? Que preço relativo eles pagariam por esse valor? Essas questões exigem uma profunda compreensão a respeito das necessidades dos clientes e do modo como elas se alteram ao longo do tempo. O que é necessário para se construir uma vantagem de custo? Quais atividades são necessárias para satisfazer as necessidades? Qual é o custo de cada atividade por unidade de produto? Quais são os principais fatores de custo? Por exemplo, escala, utilização da capacidade, ciclo de produção, participação no mercado regional, tecnologia, localização, etc. Compreender as fontes de vantagem ajuda na tomada de decisão quanto à segunda opção chave da estratégia: identificar o tipo de vantagem pretendida. De um modo geral, existem apenas 2 fontes de vantagem: diferenciação e baixo custo. Mas, na prática, esses 2 princípios abrem um grande leque de opções. Por exemplo, diferenciação significa, abre aspas, melhor, fecha aspas, no ponto de vista do cliente, mas existem diversas maneiras de alcançar esse objetivo. Uma delas é por meio da qualidade do produto, que pode ser valorizado pelos clientes por proporcionar satisfação emocional. Um blazer de cachemira de alta qualidade para melhorar a autoimagem ou por garantir a eles a possibilidade de economizar dinheiro, durando mais tempo. Também as entregas mais rápidas e tempos de resposta mais curtos encantam os clientes e poupam o dinheiro deles. A maior variedade permite que os clientes economizem tempo e custos de transações financeiras ao oferecer a possibilidade de se comprar tudo em um só lugar. As muitas dimensões
da diferenciação não são mutuamente exclusivas. Muitas vezes é possível gerar um grande número de combinações e permutações com pacotes de valores. Nessa fase, o objetivo é identificar as muitas maneiras pelas quais um concorrente é capaz de, abre aspas, jogar o jogo, fecha aspas. Essa ação auxilia no desenvolvimento de opções estratégicas viáveis em uma fase posterior. O jogo de baixo custo oferecer lucros mais elevados por meio do fornecimento do mesmo pacote de valores a um custo mais baixo. Entretanto, na prática, as estratégias de baixo custo nem sempre funcionam assim. Os, abre aspas, jogadores, fecha aspas, de baixo custo normalmente oferecem menos valor, concentrando-se apenas em algumas características que realmente importam para o cliente e entregando-as a um custo realmente baixo. Alguns clientes se dispõem a comprometer sua ampla gama de necessidades e aceitar tal oferta, desde que obtenham algum desconto, contanto que esse desconto seja inferior à vantagem do custo. A empresa lucra mais. O âmbito da vantagem também é uma escolha importante. Uma organização deve ter um foco limitado e servir apenas um segmento ou um foco mais amplo e atender a muitos. Às vezes, um escopo amplo contribui para a redução de custos. Abre colchetes, por exemplo, compartilhando um parque industrial maior ou as despesas de publicidade da marca, fecha colchetes. Outras vezes, ele cria uma boa dose de complexidade. O âmbito mais restrito fornece os benefícios de simplificação. A estratégia focal, mas é importante garantir que essa limitação na abrangência não arruine a vantagem competitiva. Vantagem dinâmica. O baixo custo e a diferenciação são vantagens de natureza estática. As empresas inteligentes também podem perseguir vantagens dinâmicas. Algumas vencem mediante inovação estratégica, apresentando novas ideias e aperfeiçoando sua vantagem competitiva, de modo que se tornam melhores ou mais rápidas que seus concorrentes. A inovação estratégica pode ser aplicada a fim de se reduzir os custos relativos ou para se elevar os níveis de diferenciação. Os inovadores estratégicos são os primeiros a induzir ideias no mercado e a aumentar sua própria vantagem. Porém, uma vez que seus principais concorrentes os copiam, alguns desses inovadores passam a investir em uma próxima ideia. Trata-se da estratégia, abre aspas, manter-se à frente, fecha aspas. Isso funciona bem quando uma empresa pequena e ágil compete contra concorrentes maiores, que ostentam grandes economias de escala. Alguns são simplesmente mais rápidos em surgir com novas ideias. Outros são mais perspicazes e selecionam caminhos que os concorrentes relutam em ou demoram a seguir. Alguns competidores copiam rapidamente. Utilizam-se da estratégia do, abre aspas, seguidor rápido, fecha aspas. Outros entram mais tarde no ciclo de vida do produto e o produzem a um custo muito baixo. Trabalham com a estratégia, abre aspas, eu também, fecha aspas, configurando a empresa para alcançar a vantagem. O número de ações estratégicas pode crescer bastante pelo fato de existirem muitas maneiras de se proporcionar cada vantagem. De que forma as atividades e os ativos podem ser combinados para que isso aconteça?
É bom observar os concorrentes atuais para ter uma ideia, contudo, considerando os pontos fortes e fracos de uma companhia. Possivelmente existirão outras maneiras mais atraentes para ela oferecer uma vantagem. Os modelos estratégicos utilizados pelos concorrentes são bastante variados e muitas vezes envolvem dilemas. Como discutimos no capítulo 3, a Zara, rede varejista líder no mundo da moda, obtém muitas de suas peças na Europa, apesar de os fornecedores do Extremo Oriente serem bem baratos. Isso permite que a companhia responda mais rapidamente às necessidades do mercado e reduza caros processos de remarcação de preços ao final das temporadas. A firma investe em custos mais elevados de fabricação para obter vantagem, com menos remarcações. A norte-americana Gap, varejista têxtil número 2 do mundo, faz o contrário, optando por mais remarcações em troca de custos mais baixos. A chinesa Li Fang procede de uma maneira muito diferente. Cobra um preço maior de seus clientes, fornecendo-lhes roupas por meio de seu sistema logístico super rápido. Desse modo, a empresa capta uma parte dos lucros alcançados pelos varejistas de moda rápida, sem de fato investir no varejo. A Li Fang terceiriza toda a sua produção a mais de 15 mil pequenos fornecedores, certificando-se de comprar uma grande cota de cada um deles, garantindo sua vantagem de compra a baixo custo e repartindo seus lucros na fabricação. Consequentemente, a Li Fang desfruta dos lucros de um varejista e de um fabricante sem investir em ativos de risco. A análise da concorrência. Não existe estratégia isolada. Tudo depende do posicionamento dos concorrentes e do que eles são capazes de fazer. Portanto, uma análise do ambiente externo deve incluir um exame de cada competidor importante do setor. Caso existam centenas de concorrentes, divida-os em grupos cujas estratégias sejam semelhantes. Como esses concorrentes estão financeiramente, como eles estão em relação a outras medidas estratégicas de sucesso, como a participação relativa no mercado e satisfação relativa do cliente, que segmentos eles atendem, quais vantagens eles preferem, qual é a posição relativa de custo e o preço de realização deles. Eles são mais rápidos que os concorrentes em alcançar vantagens, são mais espertos em criar ideias difíceis de serem copiadas pelos concorrentes? Qual configuração de atividades e ativos eles usaram para construir vantagem? O que eles afirmam ser a estratégia deles? A sua estratégia adotada, com base nas ações deles, que estratégias eles parecem ter seguido ultimamente? A sua estratégia em uso, o que isso sugere para os movimentos futuros deles, como eles provavelmente irão reagir às tendências do setor, como provavelmente irão reagir a qualquer movimento que façamos, o que pode ser que ignorem e o que talvez tenham dificuldades em reagir, o que os tira do sério, que movimentos são capazes de incitar neles uma resposta agressiva. As empresas devem, então, analisar a si próprias do mesmo modo, desenvolvendo uma visão imparcial sobre sua posição competitiva e sobre a estratégia que parece estar executando. A dramatização de papéis é útil nesse momento. Neste caso, os integrantes da alta administração se colocam no lugar de um concorrente e observam a companhia de fora para dentro. Essa atividade pode ser divertida e altamente esclarecedora, exibindo determinação. A análise
do ambiente competitivo é difícil, mas não se deve desistir. Trata-se de um trabalho muito parecido com o de um detetive, que reúne trechos de dados para formar um quadro geral. Existem muitas partes envolvidas e uma série de variáveis a considerar. Portanto, a tarefa é complexa. Os dados muitas vezes são escassos e envolvem muitas estimativas e até um pouco de adivinhação. É difícil encontrar informações detalhadas sobre os concorrentes. As perspectivas de mercado a respeito de clientes podem ser ambíguas ou enganosas, porque eles muitas vezes não sabem do que precisam e simplesmente expressam o que querem. Diferentes fontes de dados muitas vezes discordam entre si. Felizmente, o cérebro humano é bom no trabalho de integração de todos esses dados. E quanto mais praticamos, mais nos aprimoramos, gerenciando incertezas. Estamos também lidando com um ambiente dinâmico que evolui ao longo do tempo e que pode levar a muitos caminhos no futuro. Os panoramas se alteram constantemente. Para entender isso melhor, considere uma série de eventos ao longo do tempo. Qual era o significado das 5 forças há 5 anos, há 10 anos e há 15 anos em comparação aos dias de hoje? Independentemente do período a ser retomado para essa análise, é importante voltar no tempo até a época em que a empresa foi bem-sucedida e utilizar essa análise para explicar seu sucesso passado. Então, a partir do enfoque a respeito do que mudou nesse inteirinho, fica mais fácil entender por que a antiga estratégia já não funciona mais e por que a mudança é necessária. Essa ação auxilia as empresas mediante a construção de uma ponte entre seu passado e seu futuro. Mas o futuro é incerto. O macroambiente, os concorrentes, os fornecedores e os clientes podem mudar de diversas maneiras. A consideração de uma série de cenários para cada variável-chave gera milhares de possibilidades futuras que levariam muito tempo para ser analisadas. O perigo aqui passa a ser a paralisia pela análise. Simplifique as alternativas para conseguir um insight. Imagine a organização daqui a 10 anos e elabore alguns cenários positivos, internamente consistentes e variáveis de um mundo possível e favorável para a empresa. Então, imagine a si mesmo nesse futuro e olhe para trás. Observe os principais fatores que desencadearam esse cenário e identifique de que modo a companhia poderia realizá-los. Repita o exercício para alguns cenários pouco atraentes e identifique de que modo a empresa poderá reduzir a probabilidade da ocorrência de tais resultados. Esse exercício ajuda na construção de estratégias mais robustas. Avaliação estratégica interna. Ativos. Em paralelo à avaliação externa, as empresas precisam realizar uma revisão igualmente profunda de seu ambiente interno para identificar suas oportunidades e suas limitações em relação a ações futuras. Examine os ativos que a empresa tem à disposição e a maneira como eles estão organizados a fim de criar valor. Os ativos fazem parte da estrutura da organização, abre colchetes, assunto que será discutido na parte 2, estrutura inteligente, fecha colchetes. As organizações investem em uma grande variedade de ativos ao longo do tempo.
A revisão deve colocá-los à prova. Seriam esses, de fato, os ativos adequados para a execução da estratégia atual? Será que eles fornecem uma vantagem competitiva? Será que estão se tornando obsoletos e transformando-se em passivos? Será que estão impedindo a mudança de estratégia, criando inércia estrutural? Existem outros meios para utilizá-los? Os ativos físicos, incluindo as instalações e os equipamentos, os laboratórios de pesquisa e as lojas de varejo podem oferecer vantagens. Por exemplo, instalações industriais de grande escala e tecnologia de ponta geralmente oferecem vantagens de custo. Desse modo, quando a empresa tem um bom conhecimento onde e de que maneira seus custos são gerados, ela é capaz de estimar sua vantagem relativa de custo. Ativos financeiros são compostos por dinheiro em espécie e um rígido balanço patrimonial. O grande poder financeiro oferece às empresas mais resistentes e capacitadas a possibilidade de investimento em novas oportunidades de negócios. Em geral, é possível avaliar isso a partir de dados públicos. Os ativos relacionados à reputação são menos tangíveis que os ativos físicos. Todavia, muitas vezes, não são menos importantes que estes. A marca é um exemplo óbvio disso. Uma marca forte, muitas vezes, sustenta um preço especial significativo. Para a empresa, isso representa uma fonte de vantagem competitiva, desde que o custo de sustentação da marca seja inferior ao preço relativo que ela cobra. Mas existem outros ativos relacionados à reputação. A Procter & Gamble é conhecida por defender agressivamente sua posição, fazendo com que seus concorrentes a evitem, o que lhes permite maior liberdade para obter lucros. Os ativos de conhecimento variam de patentes formais a know-how informal. As patentes podem ajudar na redução de custos, na realização de preços ou na restrição a outros concorrentes. O know-how pode proporcionar benefícios mensuráveis na curva de aprendizagem da organização. Os relacionamentos também podem ser considerados ativos. Clientes leais são muito valiosos e relacionamentos valiosos podem ser construídos por meio de canais de distribuição de fornecedores-chave, de fabricantes de produtos complementares e dos departamentos de pesquisa das universidades. O desafio, nesse caso, está em sempre mensurar a vantagem oferecida por eles. Às vezes, essa vantagem é anulada quando os concorrentes possuem relações com as mesmas entidades, mas nem sempre. Por exemplo, uma empresa que compra grande parte da produção de um fabricante provavelmente consegue preços mais baixos que os clientes menores, que muitas vezes são concorrentes da companhia. Desse modo, os concorrentes acabam pagando uma parte do material comprado pelas grandes organizações. É por isso que o objetivo da Nifang é de sempre comprar entre 30% e 70% da produção de cada um dos seus 15 mil fornecedores. As organizações, muitas vezes, afirmam que seus empregados representam seu ativo mais importante, mas poucas sabem mensurar a dimensão dessa vantagem. As empresas acompanham a motivação de seus profissionais porque esse item se relaciona com o desempenho do negócio, mas a direção dessa causalidade não é clara. Seria o desempenho responsável pela motivação ou a motivação responsável
Pelo desempenho, o valor agregado por funcionário é uma métrica útil, mas depende do nível de capital investido. Poucas empresas trabalham duro para mensurar o verdadeiro valor de seu pessoal. A Capital One estima o VPL de seus funcionários e compara esse número ao custo para desenvolvê-los, ou seja, capacitá-los para realizarem adequadamente suas tarefas. Arquitetura formal. Após a avaliação dos ativos, nos concentramos na arquitetura, a maneira pela qual os ativos são organizados para agregar valor. Isso também pode ser uma fonte significativa de vantagem competitiva. Os elementos da arquitetura também devem ser colocados à prova. Eles são consistentes internamente ou a organização anda em guerra consigo mesma. Por exemplo, a companhia paga seus colaboradores para realizar seu trabalho, mas espera que eles realizem outro. Todos os elementos estão alinhados à estratégia atual? Será que eles fornecem uma vantagem competitiva? As funções, as responsabilidades e as relações de subordinação muitas vezes aparecem sintetizadas em um organograma, identificando quem é responsável pelo que na empresa. Esses dados estão alinhados com os objetivos estratégicos e quão fácil seria mudá-lo. Hierarquias multicamadas complexas e matrizes multidimensionais apresentam tempos de resposta mais lentos que estruturas descentralizadas. No entanto, é difícil fazer com que unidades independentes trabalhem juntas, a fim de explorar economias de escala ou servir grandes contas globais. Hierarquias maiores fazem mais sentido onde isso é importante. Os processos definem de que modo o trabalho deve ser realizado e tornam as organizações mais eficientes. Quão bons são os processos que impulsionam o sucesso estratégico? Por exemplo, uma empresa que trabalha com estratégia de manter-se à frente deve possuir um excelente processo de inovação. Os processos de sua empresa estão sendo continuamente melhorados para oferecer vantagem competitiva. Processos melhores fornecem maior produtividade, tempos de resposta mais rápidos, empenho para desenvolvimento mais acelerado e produtos mais bem acabados. Além disso, muito que know-how é integrado a eles, o que dificulta a cópia e proporciona longa duração à vantagem. Nem sempre é fácil medir isso, mas os dados já publicados podem ajudar. Por exemplo, os varejistas muitas vezes publicam informações suficientes a fim de comparar curvas de estoque, vendas por metro quadrado, vendas por funcionário e o crescimento das vendas das lojas. Elas são impulsionadas tanto pela eficiência dos processos como pelo posicionamento competitivo superior. Os processos de desenvolvimento de ativos humanos que incluem a contratação, o desenvolvimento profissional e a demissão de pessoas. Esses pontos são alvo de especial atenção pelo importante papel que os indivíduos desempenham no sucesso de uma companhia. Eles estão alinhados à estratégia? Eles são competitivamente superiores? Os sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa alinham as pessoas para que executem a estratégia de maneira eficaz, portanto, eles são críticos para o sucesso. Será que a empresa mensura os itens certo? Ela recompensa as ações corretas? Por fim, os sistemas de informação e de comunicação unem todos os demais e ajudam a proporcionar vantagem significativa. Será que eles
estão ajudando a impulsionar o sucesso estratégico? Eles estão funcionando melhor que a concorrência? Por exemplo, a Lifang não seria capaz de executar seu rápido modelo de produção se não dispusesse de ótimos sistemas de informação. Discutiremos os ativos e a arquitetura em mais detalhes na parte 2, estrutura inteligente, definindo opções estratégicas. O próximo passo é a construção de opções estratégicas coerentes para a organização. Uma opção estratégica é um modelo de negócio estratégico viável. Ela define 3 opções claras: o posicionamento-alvo dentro do setor, o tipo de vantagem competitiva que se procura e a configuração de atividades e ativos para se alcançar a vantagem. Ela também deve documentar a lógica causal pela qual o modelo deve funcionar, as premissas fundamentais em que se baseia a estratégia e o momento e o tamanho da vantagem pretendida. A opção estratégica mais óbvia é a, abre aspas, mais do mesmo, fecha aspas. Avalie-a, em primeiro lugar, para perceber o impacto de continuar com os negócios como estão. Mas não pense que a rentabilidade permanecerá a mesma com a estratégia do, abre aspas, faz nada, fecha aspas. Trata-se de uma armadilha perigosa. Se a concorrência está aumentando, os lucros tendem a cair e vice-versa. Certifique-se de incorporar todas as mudanças externas ao parâmetro, abre aspas, mais do mesmo, fecha aspas. Então, este se tornará o padrão mínimo contra o qual as outras opções deverão ser comparadas. Em seguida, identifique uma série de opções estratégicas alternativas para a firma. A análise do ambiente competitivo já deve ter identificado uma grande variedade de maneiras de se jogar o jogo, com base em diferentes opções de posicionamento e diversos modos de criar vantagem competitiva. Agora, é preciso reduzir os itens da lista, identificando aqueles em que a companhia se encaixa mais adequadamente, mas cuide para não eliminar ideias muito rapidamente, ou boas opções poderão ser descartadas muito cedo. Nosso cérebro, inconscientemente, aplica critérios implícitos às ideias antes que tomemos consciência delas e as elimina antes de sequer as considerarmos. Para ler mais sobre este fenômeno, veja a parte 3, Mentes Inteligentes. Antes de rejeitar uma opção, faça a pergunta, abre aspas, se eu fosse forçado a escolher esse caminho, como eu poderia fazê-lo funcionar? Fecha aspas. Esse esforço extra traz à tona ideias contra-intuitivas, possivelmente consideráveis. Certifique-se de identificar a lógica por trás da estratégia de cada opção e as premissas fundamentais que a embasam. Por exemplo, como discutido no capítulo 3, o que é estratégia parte da lógica dos negócios da Zara, que estão baseados na Espanha. Se refere ao fato de que vale mais a pena ter gastos mais elevados com a rápida produção local, porque essa opção gera economia nas remarcações de final de temporada. E isso, mais do que compensa o custo adicional de produção. A premissa fundamental para essa ação é que a cadeia de suprimentos de baixo custo do Extremo Oriente continuará a ser mais lenta. As empresas inteligentes sabem quais são suas premissas fundamentais, testam-nas regularmente e sabem o que fazer quando elas já não são mais válidas. Desenvolva cada opção em detalhes suficientes para fazer uma escolha bem informada e consciente entre elas.
O nível de detalhes é determinado pelos critérios usados na seleção entre os modelos pelos quais nos interessamos. Na hora de escolher, muitas vezes torna-se necessário rever as opções de alto potencial e adicionar mais detalhes a elas para facilitar a escolha, realizando escolhas estratégicas. É penoso para as pessoas fazer escolhas difíceis sozinhas. Contudo, para grupos, essas escolhas são ainda mais complicadas. Muitas vezes, as organizações não são muito boas em tomar grandes decisões. O processo leva muito mais tempo que o necessário. São feitas muitas escolhas inúteis e a correção dos erros é demasiado lenta. As empresas mais inteligentes buscam fazer escolhas melhores e mais rápidas a fim de vencer. Não seguimos com isso que tudo o que é mais rápido é necessariamente melhor. Muitas decisões tomadas às pressas são lamentadas posteriormente. O objetivo é fazer escolhas bem analisadas e oportunas de uma maneira eficiente e eficaz. A realização de boas escolhas estratégicas demanda opções claras, critérios coerentes e um processo de decisão acessível. Critérios. Os critérios utilizados na avaliação das opções estratégicas ajudam a definir quais informações são necessárias para garantir que a escolha seja clara. Como o objetivo é a rentabilidade sustentável, faz-se importante uma mensuração do VPL, dos fluxos de caixa projetados a partir de uma nova opção estratégica, em comparação à continuação do curso atual. Portanto, previsões de fluxo de caixa são necessárias. Isso significa estimar o tamanho e o tempo de vantagem para indicar a lucratividade em relação à concorrência. Embora essas medidas sejam apenas suposições, a modelagem financeira obriga todo o processo a funcionar de modo consistente. Os cálculos de fluxo de caixa devem incluir todos os custos e riscos de alterações estruturais necessárias. Isso, inevitavelmente, introduz inércia no sistema e induz a empresa a continuar em seu curso atual. A redução do impacto dessa inércia estrutural é o assunto da parte 2, estrutura inteligente. Em virtude do horizonte de curto prazo dos mercados de ações, as organizações devem ampliar o impacto de cada opção sobre o desempenho financeiro declarado. Algumas estratégias economicamente atraentes envolvem investimentos iniciais que geram perdas de curto prazo. Antes de se decidirem por tal caminho, as organizações precisam convencer seus acionistas quanto aos méritos dessa escolha, ou eles possivelmente irão achar que algumas importantes iniciativas estratégicas foram paralisadas. A Kmart falhou nesse ponto em numerosas ocasiões. A empresa iniciou a remodelação de suas lojas e a atualização de seus programas, mas parou ao perceber que seus lucros de curto prazo estavam sendo prejudicados. As opções criadas por uma determinada estratégia também são importantes. Algumas estratégias abrem as portas para novas e valiosas oportunidades de negócios, que devem ser consideradas na avaliação econômica. O entendimento do risco é essencial para uma eficiente avaliação de ações. De opções, é possível avaliar níveis de risco distintos, utilizando-se diferentes taxas de desconto nos cálculos do VPL. Além do VPL, as empresas devem avaliar o risco de cada opção. Por exemplo, se duas opções apresentam o mesmo VPL, mas uma delas tem duas vezes mais possibilidades de terminar em falência, então o melhor a fazer é evitá-la. Muitos outros critérios
podem ser aplicados a uma opção estratégica. A opção se enquadra à visão ou aos valores da empresa. Ela ajuda a comunidade local. Alguns desses critérios são implícitos, outros explícitos. As pessoas tendem a revelar seus critérios implícitos durante o processo de decisão, argumentando a favor de suas opções sem um respaldo lógico muito claro. O exemplo mais comum disso acontece na hora de decidir onde sediar a empresa. Embora raramente mencionado de maneira explícita, o critério determinante, nesse caso, é onde o CEO quer morar. O melhor a fazer é tentar explicar todos os critérios, a fim de tomar decisões acertadas e bem informadas. Processos de decisão. O desenvolvimento de opções claras e o estabelecimento de critérios para sua avaliação facilitam o processo de decisão, mas para se realizar a escolha final, ainda é necessário um processo de decisão bem engendrado. Pense na equipe gestora de uma organização como uma fábrica de decisão. Quão bem projetada é essa fábrica? A maioria das instalações fabris opera com 90% de eficiência ou mais. Será fácil reivindicar isso? A maioria das fábricas de decisão, em vez de abordar as decisões mais importantes de maneira ad hoc, de propósito, as empresas devem elaborar um processo de decisão claro e buscar melhoria contínua. Quem detém os direitos decisórios? Quem deve ser consultado? De que modo a decisão deve ser tomada? Como ela deve ser comunicada? Os direitos decisórios representam uma questão particularmente importante. Cuidado com a ilusão do consenso. Na melhor das hipóteses, o consenso leva muito tempo. Na pior, gera paralisia decisória. Há muito tempo, tive uma conversa com Gary Van Loon, então presidente da CSM na Holanda, sobre a questão da tomada de decisão. Ele observou que, na Holanda, as decisões eram tomadas por consenso. Por conhecer Gary Van Loon há muitos anos, apontei que a maioria das grandes decisões na CSM foram tomadas por ele. Com um sorriso malicioso, ele respondeu que permitia a todos discutir por tempo suficiente até que chegassem ao consenso de que ele deveria tomar a decisão final. A noção de democracia também é perigosa. Assume-se que todos estejam igualmente bem informados e sejam igualmente capazes de fazer os sacrifícios necessários para se chegar a uma decisão final, o que raramente é o caso. É responsabilidade do líder identificar o ponto de vista de todos, testar suas informações e seus raciocínios e, em seguida, tomar a decisão no melhor interesse da empresa. Porém, quando a decisão é finalmente tomada, é de suma importância explicar a lógica da escolha para que todos percebam sua probidade, agradecer aos que discordaram de sua opinião e pedir a todos que a apoiem. Definido desse modo, o processo de tomada de decisão nos negócios se resume à autocracia informada. Entretanto, isso não deve ser confundido com autocracia cega, quando líderes teimosos tomam decisões sem atentar para os dados relevantes trazidos por aqueles que possuem experiência em suas respectivas áreas de atuação. Isso empobrece as decisões e enfraquece o alinhamento. A concepção de um processo de decisão deve considerar o acréscimo de medidas de, abre aspas, contingência, fecha aspas, que identifiquem o que a companhia deverá fazer caso o resultado da decisão se mostre errado. Isso, muitas vezes, facilita a tomada de decisão, porque
reduz o medo e a incerteza pela escolha de um determinado caminho. Além disso, essa ação também avalia os riscos de cada uma das escolhas e prepara a empresa para a mudança, caso seja feita uma escolha equivocada. Fazer a escolha de maneira explícita também é importante. Descobrir que não é incomum, após grandes reuniões decisórias, que metade do grupo de executivos saia convencida de que a decisão foi tomada em um sentido, enquanto a outra metade acredita que foi em outro. As pessoas tendem a ouvir o que querem ouvir, de modo que costumam interpretar uma mensagem ambígua em seu favor. Muitas vezes, os resultados desastrosos. Para evitar esse problema, o líder que preside a reunião decisória deve declarar a decisão explicitamente e perguntar a todos os presentes o que tal resolução significa para eles. Essa ação garante que todos entendam que a decisão quanto suas implicações pessoais. Permite também que aqueles que enfrentarão desafios específicos por conta da decisão expressem seus temores e sejam reconhecidos por seu compromisso com a escolha. Há uma discussão a respeito da ordem das etapas de um processo de decisão. Particularmente, prefiro detalhar todos os critérios antes de passar para as opções, pois essa disposição relembra todos a respeito dos objetivos da empresa e facilita na identificação das informações necessárias a cada opção. No entanto, seja qual for a ordem seguida, os membros do grupo muitas vezes irão querer retomar conclusões anteriores. Por exemplo, quando alguém percebe que sua opção provavelmente será eliminada por um dos critérios, ela tende a querer rever os critérios. Este comportamento pode ser bastante irritante, mas ajuda a revelar pautas ocultas e a garantir que todos tenham as mesmas informações. Em última análise, se essa atitude ajuda a tomar e a executar decisões melhores, investir nela vale a pena. Existem diversos quadros para facilitar a tomada de decisões, muitas vezes utilizando a mnemônica para ajudar as pessoas a lembrar as etapas envolvidas. Por exemplo, decidir. Seja qual for o quadro, os princípios consagrados são os mesmos. Portanto, faz pouco sentido perder tempo decidindo de que modo decidir. Basta escolher um. O poder está em estabelecer uma linguagem comum e um processo claro a seguir. Descobrir que a maneira mais eficaz de incentivar equipes de executivos a adotar um processo de decisão é ajudando-os a projetá-lo por si mesmos. Começo pedindo a eles que criem um processo propositalmente ruim, abre aspas, processo de decisão informal, fecha aspas. Isso gera uma grande quantidade de energia e permite que todos declarem seus piores medos e suas experiências mais desagradáveis. Uma vez modelado esse processo aterrorizante, basta apenas revertê-lo para identificar o ideal. Testes. Parte da habilidade de fazer melhores escolhas é ter melhores informações. A pesquisa e a análise são úteis, mas não passam disso. Não existe bom substituto para um teste ao vivo. E quanto maior o risco em fazer algo, mais faz sentido testá-lo primeiro. Não corra riscos. Gerencie-os. O teste de novos produtos no mercado é uma prática comum no acelerado setor de bens de consumo. As organizações experimentam novas ideias de produtos em alguns testes de mercado, que são considerados como representação do mercado como um todo. A Capital One
levou o conceito de teste a novos patamares com os cartões de crédito, executando mais de 50 mil testes por ano para novos produtos relacionados a cartões. A organização está à procura de efeitos pequenos, porém importantes em grandes amostras de dados. Por isso, executa uma grande escala de testes com milhares de clientes. As empresas deveriam testar novos modelos de negócios do mesmo modo que fazem testando novos produtos. A Progressive Insurance, por exemplo, primeiro faz sua tarefa de casa e depois testa novos modelos de negócio em algumas regiões dos Estados Unidos, comparando os resultados ali obtidos com os de locais onde nada mudou para assegurar sua validade. A Best Buy, frequente inovadora no varejo de produtos eletrônicos, faz a mesma coisa em algumas lojas teste. Muitas vezes, o teste de novos modelos de negócios encontra resistência, tanto externa quanto interna, e isso deve ser levado em conta na definição das métricas de sucesso. A propensão à resistência reduz os resultados, mas o entusiasmo excessivo também pode gerar um efeito prejudicial. É fácil comprometer-se demais com ideias novas que estão falhando, especialmente se os egos se mantêm fixos nos resultados. Testes exigem medidas claras de avaliação de sucesso e fracasso. Uma análise independente também ajuda quando se trata de decidir o momento de desistir. As falhas são inevitáveis. Se você está certo o tempo todo, é porque não está testando muitas ideias. A gestão do custo do fracasso é importante. Fale cedo, fale barato. Teste as premissas fundamentais que embasam a ideia o mais cedo e pelo menor custo possível, antes de investir muito nas ideias. As empresas devem estar preparadas para admitir o seu fracasso, aprender com ele e evitar jogos de culpa. A Progressive Insurance se aventurou no negócio de seguros de imóveis, mas parou logo que percebeu que ele não atendia às suas expectativas. A companhia também desativou seu seguro, abre aspas, pague somente quando usar, fecha aspas, um modelo de negócio novo e radical. Em ambos os casos, a organização encontrou um novo modelo de negócios que explorou a oportunidade desses conceitos. Também é importante realizar um planejamento financeiro para o caso de fracasso. Os acionistas são muito críticos quanto às surpresas desagradáveis e têm a possibilidade de punir as ações das empresas que as geram. Em firmas de alta tecnologia, o planejamento financeiro para o fracasso é comum. Ele é chamado de pesquisa e desenvolvimento. Muito do que é desenvolvido nos laboratórios falha, mas fornece aprendizado que leva ao sucesso. As empresas farmacêuticas são especialistas nesse tipo de gestão. Também em companhias de baixa tecnologia, como no varejo, os analistas de mercado não esperam que as empresas disponham de um orçamento significativo para a pesquisa e desenvolvimento. Mesmo assim, a inovação é fundamental para a saúde de longo prazo dessas organizações. É por isso que Grant Anderson, CEO da Best Buy, estava tão empenhado em testar novos conceitos durante a bonança da organização, porque os acionistas não o permitiriam em tempos de crise. Nesse sentido, os mercados impedem a inovação no momento em que ela é mais necessária, levando a maioria das empresas à extinção. Partilhando e declarando, realizada a escolha estratégica, é tempo de implementá-la. Isso, contudo, se torna difícil se ninguém souber o significado de estratégia. Algumas firmas acreditam que a estratégia é um assunto exclusivo à equipe de gestão sênior e que sua ampla comunicação representa uma ameaça à segurança da companhia. Trata-se da
Síndrome da estratégia secreta. Isso pode fazer sentido em alguns casos, na ocorrência de uma grande aquisição, por exemplo, mas, em geral, o melhor a fazer é comunicar a intenção estratégica a todos os funcionários, porque isso leva a um planejamento mais bem definido e a um compromisso maior com sua execução. Apenas dizer às pessoas o que elas devem fazer rouba-lhes a estima e as incentiva a trabalhar o mínimo possível. Abre aspas, farei exatamente o que mandaram. Eu fazer e nada mais? Fecha aspas. Comunicar a estratégia e declarar a lógica que a embasa incentiva a compreensão e demonstra respeito, o que motiva as pessoas a agirem e as ajuda a fazer um trabalho melhor. Solicitar feedback e ouvir atentamente é ainda melhor. Caso exista uma falha na lógica, os empregados provavelmente irão detectá-la e até mesmo sugerir uma maneira para contorná-la, se forem encorajados a fazê-lo. Esse é o tipo de comportamento incentivado pelas empresas mais inteligentes. Execução e mudança de estratégia. Uma vez que a nova estratégia tenha sido compartilhada e declarada e que o apoio à ação tenha sido conquistado, as expectativas de todos estarão altas. Nesse momento, a implementação deve realmente se iniciar ou as pessoas ficarão frustradas e desmotivadas à espera de mudanças. O objetivo é montar um plano de ação que identifique exatamente o que precisa ser feito e colocar todos em sincronia para tomarem medidas a fim de executá-lo. Estrutura velha, estrutura nova e estrutura de mudança. A implementação da estratégia requer a estrutura certa, um conjunto adequado de ativos e uma arquitetura formal capaz de organizá-los de modo que se alcance o valor desejado. Colocar isso em prática por si só é uma tarefa complexa, mas se torna um trabalho ainda mais complicado pelo fato de que a maioria das empresas já dispõe de um legado de ativos e de uma arquitetura intrincada para executar suas antigas estratégias. Chamemos a isso de EV. Estrutura velha. O desafio é mudar toda a situação para atender às demandas da nova estratégia e chegar à PN, estrutura nova. Entre ambas, existe uma lacuna que precisa ser ultrapassada. Cruzar esse hiato não é tarefa fácil. O primeiro problema é a inércia. É notoriamente difícil mudar a estrutura. Abordamos maneiras de superar algumas das causas de inércia estrutural na parte 2, estrutura inteligente. O segundo problema é o fato de que fechar a empresa para realizar as mudanças necessárias normalmente não é uma opção. É preciso manter o funcionamento do negócio atual. Precisamos continuar morando em nossa casa enquanto ela está em reforma e superar toda a ineficiência e todo o desconforto criados pelas obras. Além disso, nossos clientes não podem notar o que está ocorrendo. Eles não devem ser incomodados porque têm outras opções. Isso levanta a questão a respeito de quem irá fazer a mudança e de que modo. Quem irá projetar a nova empresa? Quem irá construí-la? Mudanças demandam ativos especializados, executivos experientes, papéis e responsabilidades claros para tarefas críticas, processos eficientes para a realização do trabalho, pessoas bem treinadas para sua execução, sistemas de avaliação e de recompensa para acompanhar e motivar o processo e sistemas de informação para manter tudo unido. Em suma, precisamos de uma estratégia e de uma estrutura para atravessar esse vácuo. Precisamos de uma EDM, estrutura de mudança, realizando a mudança. Em um mundo ideal, seria possível construir
a estrutura nova separadamente da estrutura velha e executá-las em paralelo por um tempo, até que nos sentíssemos confortáveis em saber que o bom funcionamento da estrutura nova está satisfazendo nossos clientes. Então, nós encerraríamos a estrutura velha e passaríamos a utilizar a estrutura nova, realizando a transposição sem problemas a partir do ponto de vista do cliente. Simplesmente construímos uma nova casa e abandonamos a antiga uma vez que a nova esteja pronta. Depois de passar por muitos projetos de reforma de imóveis nos últimos 30 anos, tenho certeza de que o retrospecto, essa teria sido a maneira mais rápida e mais barata de se passar de uma estrutura velha para uma nova. A lógica de processamento paralelo, estrutura velha e estrutura nova, é frequentemente utilizada na introdução de novos sistemas de tecnologia da informação. A General Electric faz uso dela quando precisa transferir suas fábricas de localização, seu processo de mudança, abre aspas, arremessador-receptor, fecha aspas. A equipe arremessadora da estrutura velha continua dirigindo a antiga fábrica, ao mesmo tempo em que a equipe receptora da estrutura nova administra a nova. Enquanto isso, diversos engenheiros e gerentes de projeto da General Electric planejam e constroem a nova fábrica, realizando instalações e testando equipamentos, trabalhando com ambas as equipes arremessadora e receptora para manter o funcionamento da nova fábrica. Eles são a estrutura de mudança. A antiga instalação não é fechada até que a nova esteja funcionando pelo menos de maneira tão eficiente quanto a antiga. Essa ação funciona muito bem, mas depende de ambas as equipes estarem motivadas para que a transição seja bem sucedida. Se a equipe arremessadora perde seu emprego assim que seu trabalho termina, então a motivação desaparece. Os perus não torcem pela chegada do Natal, mas isso significa que a General Electric precisa de folga em sua organização para realizar a mudança. Uma vez fechada a antiga fábrica, a equipe arremessadora e os gestores da mudança devem ser transferidos para outros postos. Improvisando. Nem todas as organizações abordam o gerenciamento de mudanças com a mesma disciplina ou o mesmo comprometimento de recursos. A técnica do improviso não demanda um projeto bem definido de estrutura nova. Então, o hiato entre a estrutura velha e a estrutura nova não fica claro. Em vez disso, a alta administração imprime um novo organograma e os gerentes devem entender todo o resto por si. Os executivos assumem seus papéis na estrutura nova, com a vaga esperança de que irão continuar a cumprir com suas responsabilidades de estrutura velha, até que outros as assumam. Muitos detalhes são ignorados durante o processo. Não são adicionados recursos extras para se fazer a mudança. Então, o processo é lento. Enquanto executam suas novas tarefas e se mantêm ligados nas antigas, esperam-se que os executivos da estrutura nova executem a estrutura de mudança, realizando grandes mudanças nos processos, nos sistemas de recursos humanos, nos sistemas de avaliação e recompensa e nos sistemas de informação para apoiar a nova estratégia. Não é de surpreender que pouca coisa mude. O resultado disso é um longo, doloroso período de mudança, muito visível para os clientes e que raramente oferece bom apoio à nova estratégia. Terceirizando a mudança. Outras empresas acrescentam recursos externos. Eles terceirizam as mudanças, subcontratando especialistas em mudanças para o trabalho de
da estrutura de mudança ao longo de toda a duração do projeto. A lógica, nesse caso, é que assim que a mudança terminar, todos poderão voltar ao seu trabalho habitual. Muitas vezes, o espírito com que isso é feito está longe do ideal. A alta administração tenta, abre aspas, forçar uma organização relutante a realizar mudanças e fornecer um pouco de disciplina, fecha aspas. A abordagem, a boa gestão de projetos é essencial para a travessia dessa lacuna. Por isso, se a organização não dispõe dessas habilidades internamente, a terceirização delas faz sentido. Porém, tratar a relutância da equipe de gestão com, abre aspas, disciplina, fecha aspas, não pode ser a cura. É claro que o problema pode ser pura inércia pessoal, mas também é possível que os gestores simplesmente não tenham tempo para as ações relacionadas à mudança. Quando este é o caso, o enfoque maior no processo de mudança muitas vezes desvia a atenção dos negócios e mina a competitividade. As empresas devem entender a causa raiz dessa aparente inércia. Muitas vezes, os gestores são realmente punidos por dedicarem tempo à mudança. Portanto, não é de surpreender que resistam a ela. Em média, os executivos gastam grande porcentagem de seu tempo em iniciativas multifuncionais de mudança, em detrimento de suas responsabilidades funcionais normais. O problema é que eles são recompensados apenas pelo trabalho relativo à sua função. Ao negligenciar suas atribuições diárias para poder contribuir com os programas de mudança, eles acabam sendo punidos pelas próprias mudanças. As empresas precisam adequar seus sistemas de recompensa para motivar seus executivos a se comprometerem com as alterações. Outra razão importante pela qual os gestores resistem à mudança se refere à sua crença de que elas representam uma má ideia. Esse seu comportamento não é impulsionado por inércia pessoal, mas por discordância fundamental quanto à nova direção a ser seguida. Talvez suas opiniões não tenham sido consideradas durante o processo de formulação da estratégia, quando, na verdade, se devidamente esquadrinhadas, poderiam, inclusive, ter afetado materialmente o resultado. Neste caso, a organização faria bem em ouvi-los com atenção em vez de prosseguir. No entanto, se as opiniões deles tivessem sido examinadas, mas a decisão tenha tomado outro caminho, uma simples discordância, então os gestores deverão ater-se à mudança ou deixar a empresa. O perigo do uso de especialistas em mudança terceirizados é que eles não entendem bem a estratégia e a estrutura da empresa, ou seja, o suficiente para saber fazer essa distinção. Capacitação para a mudança. Em um ambiente competitivo em rápida mutação, a mudança é regularmente necessária. Portanto, faz sentido considerar a capacitação interna. O desenvolvimento de um, abre aspas, ativo de mudanças, fecha aspas, isso poderia incluir pessoas com habilidades em transformações e processos de mudança, como o sistema, abre aspas, arremessadores receptores, fecha aspas, da General Electric, a fim de manter a disciplina financeira e de alocar recursos de maneira eficaz. O custo de manutenção dessa capacidade deverá ser coberto pelos lucros dos programas de mudanças que os exploram. O ativo relacionado à mudança pode ser um conjunto central de
recursos do Departamento de Estratégia e Mudanças, ou pode ser distribuído ao longo de toda a organização, mediante o treinamento dos principais executivos nas habilidades de mudança. A General Electric tem sua, abre aspas, combinação, fecha aspas, Six Sigma Black Belts. A Danaher, em contrapartida, desenvolveu uma série de treinamentos para dar suporte às suas mudanças. Executivos experientes ensinam colegas de outras divisões a aplicá-las por meio de programas de aprendizagem de ação prática. Essa abordagem distribui o ativo por toda a organização. Em apoio a essas abordagens, as empresas devem se certificar de mensurar as mudanças e remunerar os responsáveis por elas. Responsáveis em tempo integral devem ser recompensados pelas mudanças que realizarem, enquanto os executivos devem receber duas remunerações, uma por realizar mudanças e outra por alcançar bons resultados no seu trabalho principal. A inserção de uma nova estrutura requer a capacidade de construir novos processos, o recrutamento de novas pessoas e o desenvolvimento de novas habilidades. Todavia, dois dos elementos mais importantes à execução de uma nova estratégia são os sistemas de avaliação e de recompensa. Por isso, prestaremos atenção particular ao scorecard estratégico e às recompensas pelo alinhamento. Scorecard estratégico. As organizações precisam de boas métricas estratégicas e de metas para testar premissas e controlar progressos. Do contrário, a organização ficará voando às cegas. Muitas empresas acompanham métricas que não fazem muito sentido estratégico, porque não estão relacionadas a vantagem, de modo a alcançar o próximo degrau. As firmas devem criar um scorecard estratégico. Um scorecard estratégico mensura a vantagem competitiva alcançada por uma empresa e os propulsores dessa vantagem. Esses dados são comparados aos objetivos a que a companhia se propôs e às etapas do caminho. Discutimos a variedade de métricas que uma organização deverá considerar em seu scorecard. No capítulo 3, o que é estratégia? O objetivo é assegurar que todos na organização saibam o que precisam fazer para ajudar a construir vantagem competitiva e que todos tenham métricas que lhes mostrem que estão progredindo na direção certa. O processo de construção de um scorecard estratégico normalmente começa no topo da organização e desce em forma de cascata até os supervisores da linha de frente. O CEO entra em acordo com o Conselho de Administração em relação aos objetivos da organização e então trabalha com a principal equipe executiva a fim de converter os objetivos em metas mais específicas para cada integrante da equipe. Por sua vez, os executivos discutem suas metas com seus subordinados diretos e conciliam com alvos mais específicos para o próximo nível subordinado da hierarquia. O objetivo de cada nível é identificar variáveis sobre as quais cada executivo poderá gerar um efeito importante, estimar a quantidade de efeito necessária e seu prazo de realização e identificar o que precisa ser feito para alcançá-lo. Isso torna as métricas mais significativas e motivadoras. Nas empresas de inteligência estratégica moderada, o processo se resume, em grande parte, à comunicação dos objetivos mais amplos, à verificação de sua compreensão e ao desenvolvimento de medidas mais detalhadas para os níveis imediatamente inferiores numa empresa. Nas empresas que aspiram uma inteligência estratégica maior, esse processo se parece mais com um diálogo. As ideias estratégicas atravessam a organização, compelindo
mudanças em objetivos mais amplos, de níveis mais elevados na hierarquia. Voltaremos no assunto relacionado ao processo de mudança de um scorecard estratégico ao discutirmos a inércia criada pelos processos formais no capítulo 8, Arquitetura Formal, navegando no labirinto da estrutura corporativa, alinhando as recompensas. O scorecard estratégico ajuda a estimular o comportamento que produz sucesso estratégico. Métricas significativas motivam. Elas indicam o que é importante e fornecem a todos na empresa um feedback rápido a respeito da contribuição de cada um. Entretanto, apesar de encontrarem motivação nos resultados, as pessoas se sentem ainda mais motivadas pela remuneração. Peter Lewis, executivo-chefe da Progressive Insurance, disse certa vez, abre aspas, se quiser melhorar algo, comece a mensurá-lo. Em seguida, vincule recompensas às medidas positivas ou penalidades às negativas e você irá obter resultados. Fecha aspas. Recompensas não alinhadas à estratégia podem ter consequências inesperadas, às vezes com resultados desastrosos. A Energies, provedora de telecomunicações número 3 do Reino Unido, desenvolveu uma estratégia para explorar sua nova rede de fibra óptica de alta qualidade. O objetivo era captar clientes sofisticados de alto nível financeiro, com necessidades técnicas exigentes, mas são necessários anos de trabalho duro para desenvolver tais relacionamentos. A equipe comercial da firma recebia comissão sobre as vendas e seus membros acharam mais fácil buscar clientes sensíveis a desconto com seus produtos de base, a fim de bater as metas de receita da companhia. Como resultado, a Energies foi à falência quando as pessoas são pagas para realizar um serviço, mas a estratégia as chama para efetuar outro. O sistema de recompensa invariavelmente ganha para fazer a estratégia acontecer. É importante que as recompensas estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, ou a empresa não alcançará o sucesso. Ciclo de revisão rigorosa. Quando todo o trabalho já foi feito e a estratégia está funcionando bem, torna-se muito fácil relaxar e simplesmente repetir o comportamento antigo. Mas o ambiente competitivo se move. Portanto, em breve, a estratégia estará fora de sincronia com a realidade. Quanto mais tempo a companhia permanece em seu caminho atual, mais ela se distancia de uma estratégia vencedora e mais difíceis se tornam seus problemas. Enquanto isso, dissipam-se as habilidades necessárias à realização das mudanças. As organizações que executam grandes mudanças estratégicas a cada 5 anos já praticamente se esqueceram de como realizá-las. É como aprender tudo de novo, com toda a dor e a experiência que isso implica. Para manter e melhorar sua experiência, as empresas devem rever sua estratégia regularmente, estimulando um ciclo de revisão rigorosa. Isso significa revisar de modo contínuo todo o processo de formulação e de implementação. Revisar um trabalho já concluído não é fácil. A empresa deve primeiro pensar novamente, atualizar os dados e identificar o que mudou, testar a lógica original, revisitar as premissas. Isso ajuda a manter o modelo arejado na mente de todos, em vez de permitir que ele adentre o subconsciente, de onde é difícil desafiá-lo. Essa ação explícita a situação em vez de deixá-la implícita. Ela mantém um lembrete contínuo do que a empresa está tentando fazer. Pensar outra vez sobre o mesmo tema é um trabalho duro. O cérebro humano queima muita energia ao tentar resolver um novo problema. Mas, uma vez resolvido, ele entra em piloto automático e oferece a mesma solução
conservando energia para outras grandes surpresas. O cérebro corporativo amplifica esse comportamento. É difícil enxergar soluções alternativas para problemas antigos, quando a solução atual está funcionando bem. Apenas uma nova e grande ameaça é capaz de despertá-lo. Porém, as organizações devem regularmente se obrigar a repensar o que estão fazendo, procurar injetar novos pontos de vista aos processos e usar ferramentas e técnicas de criatividade para enxergar velhos problemas sob uma nova luz. O objetivo deve ser, deliberadamente, desfazer o modelo que se formou na mente coletiva e encontrar novas maneiras de remontá-lo. Muitas empresas alegam rever periodicamente a própria estratégia. Algumas agendam uma revisão anual de estratégia como parte de seu ciclo de planejamento, mas em um mundo cada vez mais competitivo, uma única sessão anual para pensar nesse assunto é o suficiente? E será que elas de fato revisam rigorosamente a própria estratégia? Muitos processos de planejamentos atuais desconsideram qualquer pensamento estratégico crítico. Em vez disso, são oportunidades utilizadas pelos gerentes para exibir seus feitos e suas equipes por meio de longas apresentações de PowerPoint, cuidadosamente excluindo questões críticas que possam desencadear perguntas embaraçosas da alta administração. Outras reuniões de planejamento são apenas exercícios orçamentários. A IBM realiza há muito tempo um processo de revisão anual, mas a alta administração agora se reúne mensalmente para forçar a reflexão sobre a estratégia e fazer perguntas difíceis a respeito do que pode estar sendo negligenciado. Os altos escalões participam do encontro, juntamente com uma série de gestores da alta administração do mundo todo. Os comunicadores, periodicamente, se alteram para oferecer uma perspectiva planejada e expor a geração seguinte aos desafios envolvidos. Uma reunião mensal desse tipo, dedicada exclusivamente à estratégia, é incomum e mostra o comprometimento da liderança da IBM. Portanto, não deveria a principal equipe de gestão de todo o negócio investir 5% de seu tempo refletindo criticamente a respeito de sua estratégia? Entretanto, repensar não é o suficiente. A organização deve agir novamente, modificando a estratégia atual, testando novas ideias, comunicando as mudanças, modificando as métricas, atualizando os sistemas de recompensa. As empresas que desejam permanecer estrategicamente competentes devem manter sua capacidade de realizar mudanças estratégicas. Se a capacidade de ação diminui, o QI estratégico se reduz com ela. A necessidade de agir de modo regular aumenta demasiadamente a carga sobre a gestão. O ato de pensar utiliza menos de 5% do tempo. A ação toma o resto. Esse esforço já desencoraja muitas empresas de sequer considerá-lo. Mas as firmas devem ter a coragem de agir, adaptando sua estratégia regularmente para manter bem afinadas suas habilidades de mudança estratégica e se ajustar às mudanças do mercado. Preparado para a mudança. No nível mais alto da competência estratégica moderada, as organizações devem investir em maneiras de lidar com as circunstâncias imprevistas que as atiram para fora dos trilhos. Ironicamente, muitas dessas circunstâncias são surpresas antecipáveis que poderiam ter sido previstas com o planejamento de situações inesperadas, mas as organizações que se preparam para planejar tais contingências não acham isso tão fácil. Quando começam a delinear as
muitas maneiras pelas quais eventos do mundo real podem se debruçar, elas deparam com uma vertiginosa série de resultados possíveis. Em face dessa tal complexidade, algumas equipes de gestão simplesmente desistem e concordam em lidar com as eventualidades conforme elas surgirem. O ideal é que as organizações encontrem um meio-termo para manter-se atualizadas e prontas para reagir às mudanças, sem se aprofundar em detalhes excessivos. O planejamento de cenários oferece um modo inteligente para encontrar esse meio-termo. O objetivo não é prever o futuro, mas identificar as maiores tendências e incertezas enfrentadas pela empresa e construir um pequeno número de cenários, imagens internamente consistentes de mundos futuros, contra os quais as equipes de gestão possam testar suas estratégias. Outra abordagem é identificar as principais premissas que embasam a estratégia. As hipóteses que, caso se provem erradas, irão demandar uma mudança estratégica. Isso poderia ser um avanço tecnológico, um importante movimento do concorrente ou o surgimento de um novo canal de distribuição. As empresas devem determinar o que irão fazer, caso a premissa não resulte no esperado. Depois de dispensar metade de sua equipe de planejamento e de reduzir o próprio processo de planejamento da General Electric a um relatório de 5 páginas, Jack Welch adotou uma abordagem ainda mais simples para preparar seus negócios para a mudança. Ele pediu que cada um identificasse a maior ameaça competitiva que já enfrentara e definisse o que faria para resolver o problema. Em vez de se concentrar apenas nas ameaças, ele também salientou que fez sentido perguntar, abre aspas, qual é a maior oportunidade que você está encarando e de que modo você pode torná-la mais provável, fecha aspas. Jogos de guerra e simulações são excelentes maneiras de preparar equipes de gestão para a mudança. O objetivo de tais exercícios não é preparar a equipe para todas as eventualidades, mas ajudá-las a aprender a lidar com qualquer eventualidade. Os exercícios de gestão de riscos são um bom exemplo disso. Muitas companhias de produtos de consumo treinam seus dirigentes para lidar com eventos como o envenenamento de um cliente ou um acidente fatal envolvendo seus produtos. Esse treinamento também é prática comum no setor aéreo, no qual a queda de um avião de passageiros pode ameaçar o futuro da empresa. As organizações farmacêuticas também usam tais exercícios para auxiliar seus gestores a realizar escolhas difíceis que são essenciais para o desenvolvimento de drogas. Os desafios de manter a competência. É difícil manter a competência estratégica. A Circuit City teve uma grande estratégia no setor de varejo de eletrônicos de consumo, mas acabou se perdendo em atitudes de recusa e incompetência. E, por fim, enfrentou a extinção. O que faz as firmas retrocederem dessa maneira? O primeiro sinal de perigo é a complacência. A estratégia está indo bem, as vendas estão crescendo rapidamente e os lucros aumentando ainda mais rápido. É difícil considerar a necessidade de mudança. As empresas ficam gordas e felizes. Percebe-se a complacência nas revisões estratégicas. Novas ameaças são desconsideradas muito rapidamente. A antiga lógica não é testada. Premissas não são revisadas. O pensamento preguiçoso prevalece. E como o ato de pensar torna-se menos frequente, a lógica se perde. As premissas são esquecidas e a organização torna-se cada vez mais cega. O pensamento estratégico não necessita de muito tempo, então invista 5% do seu tempo em realizá-lo, ou os desafios diários se acumularão.
O adiantamento perpétuo é outro sinal de alerta. Os seres humanos têm uma enorme capacidade para procrastinar. Ainda que saibamos que isso nos é prejudicial, em grupos podemos ser ainda piores nesse sentido. E para as organizações, trata-se de um perigo ainda maior, porque o que é ruim para a empresa pode ser bom para a equipe executiva de gestão da empresa. Seus integrantes podem assumir outros postos ou sair da companhia antes da crise estourar, deixando que a próxima geração lide com a bomba. Enquanto eles se banham na glória dos lucros de curto prazo proporcionados pela de longa. Mas o maior desafio para as empresas competentes é a mentalidade liga-desliga, tentando a definição de estratégia como algo complicado, tão caro que somente deva ser realizada com pouca frequência, e isso em períodos curtos, repletos de mudanças, abre aspas, disruptivas, fecha aspas, normalmente desencadeadas pela nomeação de um novo céu, seguidos por longos períodos de ações relativamente irracionais, de uma perspectiva estratégica e ajustes táticos, ou seja, é o ciclo de planejamento de 5 anos. Para as empresas com esta mentalidade, a questão-chave é quando mudar. Cedo demais sai caro, mas deixar a mudança para tarde demais pode ser fatal. Esperar pela crise é contar com a morte. Algumas organizações se recuperaram, como IBM, outras, como Kmart e a Circuit City, lutaram por anos e, por fim, chegaram à falência. Resumo: para desenvolver o QI estratégico moderado, as empresas devem aprender a analisar seu ambiente externo com um olhar estratégico e identificar o que necessitam para tornar-se vencedoras em longo prazo. Elas também precisam avaliar com astúcia suas próprias forças estratégicas e limitações para perceber quais oportunidades são mais capazes de explorar. Elas têm de desenvolver habilidades de construção de opções estratégicas e de realização de escolhas oportunas e bem informadas, e converter essas escolhas em um forte modelo estratégico de negócios, que norteará suas ações cotidianas. Essa ação deve ser abraçada por toda a organização e traduzida em um programa de mudança estratégica que estimule todos a conduzir a organização por seu novo caminho. Uma vez esse caminho, para evitar um voo cego, as organizações precisam de um scorecard estratégico que mensure seu progresso e sinalize a necessidade de mudança. O alinhamento dos sistemas de recompensa com a estratégia acrescenta ainda mais ao sucesso estratégico. Entretanto, para manter a capacidade de mudança, essas empresas devem rever rigorosamente sua estratégia e, de modo regular, repassando todo o processo e, assim, refinando seu pensamento estratégico e sua capacidade de ação. Quanto mais fizerem isso, mais bem preparadas ficarão. E para chegar ao topo da escala de inteligência estratégica moderada, devem aprender a procurar pelas surpresas previsíveis e se a preparar para elas, ao mesmo tempo em que desenvolvem sua capacidade de lidar com o imprevisível, construindo a inteligência estratégica moderada. Primeiro, conheça o jogo. Abre aspas. Se você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. Fecha aspas. Gato risonho. Alice no País das Maravilhas. Segundo, atente para a pontuação. Você não saberá se está progredindo se não dispuser de métricas. 3. Conserte os problemas. É bom ter um processo para assumir o controle quando as coisas não funcionarem. E quem na organização deve demonstrar competência estratégica? Obviamente, todos os membros da alta administração, mas cada gestor deve ser
bem treinado em estratégia e mudança. A competência estratégica não deve ser exclusividade dos altos executivos. É essencial ao trabalho dos gerentes assegurar que todos entendem a estratégia da organização e sua porção de responsabilidade dentro dela, e que saibam ajustar essa estratégia quando necessário. Isso é tão fundamental para a gestão quanto as habilidades da equipe de liderança ou a gestão de projetos. E as empresas que aspiram ao QI estratégico elevado devem assegurar que suas principais equipes da linha de frente pensem e ajam como estrategistas, trabalhando bem hoje enquanto percebem as mudanças que deverão ser realizadas no amanhã. No entanto, a competência estratégica não oferece nenhuma garantia de sucesso de longo prazo. É muito fácil tornar-se complacente e retroceder na escala de QI, demonstrando recusa, negação, incompetência e cegueira. Organizações competentes, muitas vezes, resvalam em uma mentalidade que argumenta a favor de períodos de mudança estratégica intensa, seguidos de anos de execução de um mesmo modelo. Isso levanta a questão de quando mudar, irrelevante para as firmas estrategicamente inteligentes. Elas estão continuamente mudando. Para estas, a questão é de que modo mudar. Abordamos esse assunto no capítulo 5, Inteligência Estratégica Elevada. Então é isso, o conteúdo deste audiobook de valor chegou ao final. O capítulo que nós acabamos de abordar é Inteligência Estratégica Moderada, capítulo 4. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Deixe um likezinho aí abaixo para fortalecer. Deixe um comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Deixe um dislike se achar que não agregou nenhum tipo de valor para você. E no próximo áudio nós estaremos abordando o capítulo 5, Inteligência Estratégica Elevada. Então é isso, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. Um grande abraço e sucesso na sua jornada empreendedora.